Dirigir com atenção, prever o que vai fazer e tomar as decisões certas para evitar acidentes é conceito de quê? Poxa, dirigir com atenção, prever os perigos e decidir corretamente para evitar acidente, direção dispersiva? Não. A direção dispersiva é o motorista distraído, disperso. Não tem nada a ver com o que foi colocado aqui na definição da pergunta. Então, alternativa A, fora. Seria direção defensiva? Olha, defensiva nos remete a quê? A defender. Seria, então, ele defendendo de algum risco, alguma situação no trânsito? Sim, claro, tudo a ver. Se você estudou essa matéria aí durante o curso, certamente você já está bem resolvido a marcar essa alternativa. Vou deixá-la aqui com um Vzinho, depois a gente volta nela. Seria direção progressiva? Olha, na verdade, dentro dos conceitos que a gente estuda de direção defensiva, nem existe esse progressiva. Alguém pode até imaginar o que seria uma direção progressiva, mas seria por conta e imaginação dele, porque não existe esse método, essa técnica, essa metodologia dentro dos conceitos de direção defensiva. Então aqui o examinador inventou, ele inovou para tentar te induzir ao erro, a alternativa C está fora. Seria direção agressiva? Essa existe. Existe a direção agressiva apontada dentro da direção defensiva. Ela é no todo ruim, errada? Não, nem sempre. Não vou entrar aqui no mérito, nos detalhes, porque não é o caso nosso aqui. Você, condutor de veículo normal, comum, você não vai usar a direção agressiva. Mas uma viatura, por exemplo, a depender da situação, ele precisa de usar ali para fazer algumas manobras de interrupção do veículo que está sendo perseguido. Então, enfim, existe essa técnica e nem sempre ela vai ser considerada ruim, errada, isso depende da circunstância que ela é usada, mas não é o nosso caso aqui e também não tem relação com o enunciado da questão. Então, a direção agressiva não é, ficamos mesmo com a alternativa B. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Após a devida constatação de condução do veículo sob o efeito de álcool, será lavrado o auto de infração e adotadas as providências de ou pegar o camarada dirigindo alcoolizado. Constatação de condução do veículo sob efeito de álcool. Aqui não falou a quantidade. Será lavrado o auto de infração de trânsito, AIT, isso aqui chama AIT. E adotadas as providências de, olha, isso aqui está diretamente relacionado ao momento da abordagem. Perceba, lavrado o auto de infração de trânsito. O agente de trânsito abordou, por meio do teste do etilômetro, constatou que a pessoa estava sob efeito de álcool e aí lavrou o auto de infração de trânsito. Nesse mesmo momento, ele precisa de adotar outras posturas, porque ele não pode deixar o camarada sair dali dirigindo esse veículo. Confere? Aí ele vai apreender o veículo? Não. Nem existe mais apreensão de veículo. Aí ele vai remover o veículo para o pátio? Não necessariamente, só se o condutor, embriagado ali, não conseguir arranjar alguém para retirar esse veículo. Então, qual vai ser o procedimento? Ele vai reter o veículo. O seu veículo está aqui, ele não sai daqui com você dirigindo, não. Arranja alguém são e habilitado para poder retirar. Como é que chama essa postura do agente? O seu veículo está aqui, ele está aqui, está retido. Isso é uma medida administrativa. Onde está isso? Aqui, medidas administrativas previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, ele vai lavrar o auto de infração, que o pessoal chama de multa, ainda não é a multa, mas já o pessoal conhece como multa, e vai adotar medidas administrativas, nesse caso, a retenção do veículo e o recolhimento da habilitação do condutor bebum. Letra C aqui é a resposta. O sistema elétrico é responsável pelo acionamento, certamente aqui, sistema elétrico do veículo, Ele é responsável pelo acionamento de quem? Do cabo de embreagem? O que tem a ver? Qual que é a relação do sistema elétrico com o cabo da embreagem? Alternativa A é absurda, está fora. É responsável, então, pelo acionamento das válvulas de admissão. Válvulas de admissão é por onde entra o combustível lá dentro do cabeçote do motor, é uma coisa bem mecânica, bem interna mesmo, não tem relação direta aqui com o sistema elétrico não, tá? Alternativa B está fora. Alternativa C, para dar partida no veículo, acionar o motor, o sistema elétrico tem relação? Claro que tem, porque o que dá a partida no motor principal é um motorzinho elétrico chamado motor de partida ou motor de arranque. O que alimenta esse motorzinho de partida? É a eletricidade. Então, se não tiver um sistema elétrico
para suprir aí esse motorzinho de partida, você não vai conseguir dar a partida no veículo. Alternativa C certamente é a resposta. E a alternativa D diz que o sistema elétrico é responsável pelo acionamento do pedal de freio. Não, o que aciona o pedal de freio é o seu pé. A alternativa D está fora, ficamos aí com a letra C. Usar a buzina e ouvir o som alto aumentam a animação nas vias públicas? De certa forma, a depender do caso, até anima, né? Mas, obviamente, não é essa a resposta que o examinador quer nessa questão aqui. Então, usar a buzina e ouvir som alto aumentam a atenção nas vias públicas? Aumentar a tensão, né? A pessoa ficar tensa, até concordo, mas aumentar a atenção? Absolutamente não, está fora. Aumentam, então, o bem-estar nas vias públicas? Vocês acham que buzina, som alto, barulho, excesso de ruído aumentam o bem-estar? Absolutamente não, C está fora. Alternativa D, aumentam a poluição sonora nas vias públicas. Sem dúvida alguma, essa é a resposta. Quanto maior a velocidade, olha, velocidade maior ou menor o raio de curva, a inclinação do corpo do motociclista em relação à moto deverá... O que é que o examinador está querendo saber? Olha, vamos analisar um caso por vez, né? Maior velocidade. Imagine você numa moto, aí você vai entrar numa curva muito rápido. Se você entra muito rápido, a força da física, ela joga a motocicleta para o sentido oposto. Tipo, você está virando para a direita, a força da física joga você para a esquerda. O que o motociclista tem que fazer? Tem que tombar o corpo no sentido inverso ao da lei da física. Vamos fazer um exemplo. Eu vou curvar para a direita. A força vai me jogar para a esquerda. O que eu tenho que fazer então? Tombar o meu corpo para a direita. Eu tenho que tombar o meu corpo com maior intensidade ou menor intensidade quando a velocidade é maior? Gente, a relação é maior, mais velocidade, consequentemente, eu tenho que ter mais inclinação do corpo. Tem que inclinar mais, que é para contrapor mais essa força da física. Então, de cara, analisando só o primeiro termo, eu já sei que quanto maior a velocidade, maior tem que ser a inclinação do corpo. Vamos tirar a prova, então, com outro termo? Aqui, menor o raio da curva. O que é raio da curva? Eu vou desenhar duas curvas aqui para vocês. Essa aqui é uma curva e essa aqui é outra curva. Qual dessas duas curvas você teria mais dificuldade de fazer? Que a força da física ia atuar mais sobre a motocicleta? Essa aqui, claro. Por quê? Porque ela é uma curva mais fechada, então ela tem um raio menor. O raio quer dizer a curvatura aqui é menor. Imagina, esse aqui tem um raio grande, uma parábola grande, enquanto esse aqui tem um raio pequeno. Então, raio menor, maior a lei da física, mais a força vai jogar, porque tem uma curva fechadinha, você tem que jogar a moto muito rápido. Então, se a lei da física atua com mais força, consequentemente, a inclinação do corpo também tem que ser maior. Então, tanto sendo ela maior velocidade, quanto menor o raio da curva, a inclinação do corpo tem que ser maior. Primeiros socorros são ações de emergência objetivando amenizar o sofrimento das vítimas e evitar um problema ainda maior, o agravamento de lesões. Ao socorrer, o que não fazer? Aqui está querendo saber o que não fazer, tá? Então, cuidado para não esquecer e marcar aquilo que fazer, não fazer. Sinalizar o local, tem que fazer ou não fazer? Tem que fazer. Aqui está querendo aqui não fazer, então elimina. Análise primária e secundária das vítimas envolvidas, tem que fazer ou não fazer? Tem que fazer. Como a questão está querendo naquela que não, já eliminei também. Parar o mais próximo possível do veículo acidentado, está errado. Isso não fazer. Então, certamente será essa a resposta. Solicitar uma equipe de resgate? Tem que solicitar. Fazer. Então, elimina, porque a questão está querendo aqui não fazer. Ficamos mesmo com a letra C. Após a aprovação no exame teórico-técnico, é o exame de legislação que você faz lá, a prova inscrita, será expedido ao candidato o CRLV. O que é CRLV? É Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Isso aqui é um documento do veículo, não tem absolutamente nada a ver aqui com o processo de habilitação do candidato. A alternativa A está fora. Será expedido então a LADV. O que é LADV? Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. Sim, o candidato que passou no teórico aqui, ele precisa dessa licença para treinar as aulas de prática de direção. Certamente será essa a resposta. Seria a PPD. O que é PPD? Permissão para dirigir. Passou no teórico técnico, já emite a permissão para dirigir? A habilitação provisória? Não.
só depois que passar no exame de prática de direção, né? Alternativa C está fora. Ou seria a CNH? Já vai emitir a CNH? Aí que não é mesmo, né, gente? A CNH só depois de 1 ano que tiver com a provisória, aí sim vai emitir a Carteira Nacional de Habilitação. Letra D também está fora. Questãozinha relativamente fácil, a resposta é B, mas tem a famosa sopa de letrinhas, né? Tá vendo a importância de conhecer essas sopas de letrinhas? Pois é, nessa aí você já aprendeu mais 4. A placa de regulamentação R24B significa não precisa se preocupar em decorar o código da placa. Isso não vai perguntar na sua prova. Apenas visualize a placa e responda a questão. O que essa placa quer dizer? Essas placas de regulamentação com a setinha apontando para baixo, indicando assim para a direita, uma direção para a direita ali, né? Passagem obrigatória seria sentido em ângulo, passagem permitida ou sentido invertido. Olha, esse sentido em ângulo e esse sentido invertido, para quem estudou placas, certamente ele já vai descartar, porque não tem isso dentro da sinalização. Agora, passagem permitida. É uma passagem, né? Ela está apontando ali de que lado você deve passar. Permitida que não é. É uma passagem obrigatória. A resposta é a alternativa A. Ela vai ser utilizada aonde? Quando? Como? Imagine, você está numa via de mão dupla. A única coisa que separa a mão em direção da contramão é uma linha central ali, é uma linha divisória. A partir de um determinado trecho, essa via que é de duplo sentido, ela passa a ser dividida por um canteiro central. Então, de frente para esse canteiro central, você vai ver uma placa dessa, apontando de que lado você deve passar desse obstáculo físico. Ronaldo, mas sempre vai ser pela direita, porque a mão direção brasileira é pela direita. 99% das vezes sim, mas é possível que você encontre placa de passagem obrigatória apontando para a esquerda também.